Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um encontro. Estamos prestes a comemorar nossa primeira conferência de mulheres e hoje o Senhor quer falar de propósitos. Você tem um propósito de vida? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Então, vamos falar com o Senhor neste momento e espero que essa palavra venha falar ao seu coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, nesta tarde, Senhor, pedimos, Pai, a Sua graça, a Sua misericórdia e primeiramente te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, faz tudo aquilo, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade, tudo faz parte do Seu propósito e do Seu plano. Pai, o Seu plano tal qual é perfeito e agradável. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, transmitir a Tua palavra, transmitir o Teu querer, a Sua vontade nesta tarde, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor venha, Pai, nos ensinar, nos capacitar, abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ouvir e enxergar as coisas como os Teus olhos e os Teus ouvidos ouvem e os Teus olhos vê. Ó Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos conduzir para viver o nosso propósito, o nosso chamado, aquilo que o Senhor decretou e assinou para as nossas vidas. Desde já, Senhor, apresento essa mulher que está no outro lado, ouvindo a Sua palavra. Pai, apresento o homem, apresento o filho, a filha, apresento a família. Pai, apresento o casal, apresento a todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo a Sua palavra neste momento. E eu espero que esta palavra chegue como um aguilhão no seu coração e leve para você respostas direcionadas do trono de Deus. Amém. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus hoje se encontra em Romanos 8, versículo 28, e fala assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Quando Paulo fala aqui em Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve esse versículo, ele se define em vários tópicos, mas teve um que chamou a minha atenção e eu separei e escrevi aqui para vocês, que isso é um sentimento temporal, né? Ele é um sentimento positivista. É você pensar positivamente. Esse versículo nos leva a pensar que tudo vai ficar bem, né? Mas isso vai muito além do que Paulo queria dizer. Paulo, né, o apóstolo, aqui ele nos ensina como é viver, né, com a ajuda do Senhor. Que no meio da dor, no meio do sofrimento, o Senhor nos ajuda. Ele, um homem ao qual teve experiências à beira da morte, passou por prisões, por agressões, por perseguições. Paulo, aqui, ele cita que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que estão segundo o propósito de Deus. Quando a gente fala de propósito, vai muito além do nosso querer, da nossa vontade, né? Viver o propósito é algo muito além do que o homem pensa, do que o homem deseja, né? Quando Paulo percorre esta palavra e fala o bem, ele se refere a um pré-requisito a viver o seu chamado, a viver o seu propósito. Então o propósito do Senhor, o plano do Senhor sempre será muito maior que os pensamentos e os sentimentos do homem. Amém? Então, o tema de hoje é: qual é o seu propósito de vida? A maior dificuldade é descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, o seu projeto, aquilo que tem dentro de você, aquilo que Deus plantou em ti. Então, mas todos os dias nós somos tentados por propostas, nós somos tentados por coisas que nos faz mudar de rumo, nos faz sair fora do nosso propósito, né? Muitas vezes confundimos o propósito com a proposta. Por quê? Porque nós somos tentados pelas propostas que traz com ela alguns patamares, né? Alguns subidinhas de degraus, né? Por exemplo, um cargo melhor, uma aposentadoria mais rápida, um carro mais novo.
é uma estabilidade, é uma busca incansável, é uma corrida incansável, né? É uma busca de um querer a mais, é uma busca de que porque para um deu certo, para mim também vai dar. É aquela a velha história de olhar para a grama do vizinho e enxergar que ela é verde e a sua tem que ser também. Então, quando nós vivemos de propostas, nós vivemos achando que cada vez vai ficar algo melhor, cada vez tem algo que vai substituir aquilo, né? Porque isso é viver de propostas, isso é viver de migalhas, isso é viver daquilo que é uma busca incessante, né? Então, se você está certo, né, que você irá conseguir algo, que você irá viver algo, que você irá viver aquilo que outra pessoa viveu e que para ela deu super positivo, que para ela deu certo, ela fez isso e deu certo, eu também vou tentar. A gente não está dizendo aqui para que você não tente, não. A gente não está dizendo aqui que não tem, você não pode viver, você não pode sonhar alto, não. Eu estou falando aqui que viver de propósito vai muito além disso, né? Propósito vai muito além de fazer algo que você projetou em cima de alguém ou em cima das circunstâncias da vida. Então, o propósito vai muito além de fazer o que foi te proposto. Viver de propósito é viver para fazer aquilo que você foi escolhido, aquilo que você foi chamado, aquilo que o Senhor decretou para você. É fazer o que se ama, é quando aquilo que você faz te faz acordar todos os dias sem medo, sem culpa. Ei, tem algo para te falar. Então chega de viver o propósito da vida de alguém. Chega de viver as propostas que a vida lhe traz. Chega de viver as opções que são mais cabíveis. Chega de se basear nas histórias que deu certo. Propósito não é ser cópia. Não é ser xerox, não é ser modelo, é ser você. É fazer a diferença na vida de alguém. Proposta nunca poderá ser comparada com propósitos. Por quê? Porque a proposta ela te traz coisas materiais, ela te traz dinheiro, ela te traz algo muito além do que você fazer aquilo que se ama. É algo que te traz uma estabilidade. Então, viver de propósito é você poder sonhar, é você poder criar. Viver de propósito te traz prosperidade, te traz paz, te traz equilíbrio. Sabe como descobrimos o nosso propósito? Falando com aquele que projetou em nós este propósito. Ali em Jeremias 33 fala, 33 versículo 3 fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Em outras traduções fala coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Então, ou seja, falando com Deus, você receberá a revelação do que é o seu propósito, do que você veio, do que você foi escolhido, qual é o propósito de vida para você, né? Propósito de vida não é só apenas amar o próximo, seguir os 10 mandamentos. Propósito de vida é aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você projeta para sua vida. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero casar, eu quero ter filhos, né? Então, são propósitos de vida. Eu quero servir a Deus da maneira certa, de uma maneira correta. Eu quero viver o chamado de Deus para minha vida. Então, na Bíblia também fala: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serás acrescentadas. Então, se você não tiver um propósito, como é que as outras coisas vai ser acrescentada? Porque você não tem o foco, você não tem algo. Você está fazendo uma coisa, você já quer fazer outra. Você está fazendo outra, você quer fazer outra. Você não tem um objetivo só, você tem vários objetivos. Então, foque no propósito. Foque naquilo que você nasceu para ser, naquilo que você nasceu para viver. Se você não está vivendo o seu propósito,
você sempre se sentirá vazio. Você sempre vai sentir a falta, a ausência de algo. Então eu te convido a entrar no secreto do Senhor. No secreto, no seu quarto, no seu profundo, naquele lugarzinho que você escolheu para falar com Deus, seja ele qual for, seja no carro, seja lavando a louça, seja tomando banho, não importa onde for, no seu trabalho, na sua ida, não importa o momento, aquele momento que você separa com Deus. E fale com o Senhor. Clama ao Senhor e Ele revelará para você qual é o propósito que Ele tem na sua vida e qual é o propósito que você quer para você. Fale para Ele. Fale para Ele, o Senhor é seu amigo. Ele pode fazer grandes coisas. Há muitos que podem falar assim, Senhor, mas, Denise, eu não tenho condições. O meu sonho é muito alto, o meu projeto de vida é muito alto. Eu sonho em ser médica, eu sonho em ter um carro muito grande, muito caro. O meu sonho é muito alto. Eu sonho em fazer um intercâmbio, eu sonho em casar de véia grinalda num castelo e blá 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 blá. Você tem um sonho muito alto, que talvez para suas condições hoje, né, isso te limita, isso te amedronta. Talvez você olhe para as circunstâncias e você fale assim, o meu sonho, o meu projeto, ele ficou para depois. Hoje eu vou viver o projeto que eu quero para meus filhos, para o meu marido, ou eu vou viver de propostas. Porque as minhas condições não deixam que eu viva o meu propósito, que eu viva o meu projeto de vida. Ei, você serve um Deus do impossível, um Deus que plantou o propósito. Depois ele traz os recursos. É aquele Deus que faz maravilhas. É aquele que faz o impossível acontecer. Então, creia naquilo que você serve. Apenas você precisa ativar o propósito. Os recursos ele traz. Então, sonhe alto. Voe muito além dos seus limites. Não viva o que os outros querem que você viva. Não deixe de viver aquilo que Deus quer cumprir em sua vida, o propósito que Deus tem na sua vida. Ei, pare de aceitar migalhas. Pare de viver as experiências que outros viveram. Pare de viver em cima de bases de histórias de outras pessoas. Deus tem para você algo muito maior do que você pensa. Muito maior do que um reconhecimento humano, muito maior do que aplausos. Você é capaz de impactar vidas. O seu propósito é capaz de se tornar uma bênção na vida de alguém. Ah, mas por que você fala isso? Porque viver propósito e o seu propósito ser bênção na vida de alguém é quando você se torna referência. É quando você mostra que vale a pena viver o propósito. É quando você dá exemplos de como viver no propósito vale a pena. Viver no propósito faz com que outras pessoas ativem aquele power na sua vida e falem assim, opa, isso é bom, isso é legal, isso é bacana. Isso não é viver de propostas, é bem diferente. Viver de propósito é fazer aquilo que se ama, é se doar. É quando viver de propósito não é algo para si próprio. É quando você faz algo que ativa algo na vida de alguém. Isso é viver de propósito. Vou dar exemplos para você de pessoas que viveram de propósitos. Essa luz aqui que eu falo não é essa luz do dia. Eu falo essa luz do plug que a gente acende, que quando está escura à noite a gente precisa acender para clarear. Um dia alguém sonhou com esse propósito. Um dia alguém teve a ideia, projetou, fez isso de um propósito de vida, né? O nome desse homem é Thomas Edison. E ele teve a ideia
de criar a luz, essa luz do Plux. E ele nos deu o privilégio de hoje, né, viver através desse propósito de vida dele, desse projeto de vida dele, e ter a nossa luz, ter essa luz que clareia a nossa noite, né? E aí vou usar outro exemplo, o telefone. Sim, esse telefone aqui, ó, que eu tô usando para gravar, o telefone que muitos não vivem sem, o telefone que já teve várias formas, tamanhos, projetados de vários jeitos, mas que uma pessoa teve o seu propósito de vida, projetou isso para a sua vida, viveu disso, trabalhou muito, ralou muito. Quantos não ele deve ter levado? Mas ele conseguiu. E hoje você tem um telefone aí porque graças ao Alexandre Graham Bell criou o telefone. Ei, mas eu quero te falar mais uma história. Você tá aí, né? Ouvindo eu aqui falar para você o que o Senhor ministrou ao meu coração primeiramente, agora eu tô ministrando no seu. E sabe por que você tá aí? Porque um dia, um homem, igual a mim e você, ele veio na Terra, em forma humana. E ele lutou, ele perseverou. Ele recebeu muitos nãos também. Ele sofreu. Ele foi perseguido. Muitas portas se fecharam para ele. Muitos o apedrejaram. Muitos não acreditaram no que ele falou. Muitos o negaram. Mas ele não fugiu do seu propósito. Ele não desistiu. Ele recebeu propostas, sim. Mas ele não quis elas. Ele quis viver o propósito que ele nasceu. Ele quis viver o propósito que Deus escreveu para a vida dele. Sabe o nome dessa pessoa? É Jesus. Aquele que morreu por você e por mim. E se não fosse por ele viver o seu propósito, eu e você não estaria aqui. Se não fosse por ele não ter desistido de viver o seu propósito, eu não estaria aqui. Há um ano eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. E por muitas vezes eu pensei que eu não era nada, que eu não era ninguém. Eu vivia aquilo que as pessoas projetavam para minha vida. Eu não vivia aquilo que eu sonhava. E hoje, sim, me sinto realizada, porque eu levo aquilo que o Senhor projetou para minha vida. Aquilo que é o meu propósito, que é cuidar do próximo, que é amar o próximo, que é levar a palavra de Deus, que é ensinar, que é cada vez estar mais próxima de Deus, é ter essa intimidade com o Senhor. Isso é o meu propósito de vida. E tem os meus projetos também, que são os meus propósitos de vida, que é montar minha ONG, que é viver da música, levar a musicoterapia para as pessoas que precisam disso. Mas a maior terapia que eu quero levar para as pessoas é a terapia de conhecer Jesus, de conhecer Deus, de conhecer esse ser humano que quando entra na nossa vida faz coisas extraordinárias. Eu sei que você está passando por muitas coisas e eu sei que nada que eu disser aqui para você, você vai falar assim, é mais uma palavra, é mais um vai ficar tudo bem. Mas hoje eu vim aqui para falar para você que esse homem, ele passou por tudo isso. Assim como Paulo passou por tudo isso e escreveu esse versículo, um homem tão sábio. Mas ele não desistiu do seu propósito, ele não recuou. Ele não ouviu as vozes que falavam em sua volta, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para os obstáculos. Ele simplesmente falou, eis-me aqui, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque viver de propósito é quando alguém é abençoado por aquilo que eu faço. Viver de propósito não é algo só para si. Viver de propósito é algo que ativa algo na vida de alguém. É viver a vontade de Deus. É ativar na vida de alguém a vontade de viver ou de também viver o seu propósito.
Então, nesta tarde eu finalizo. Pare de bater em várias portas. Pare de viver no automático. Você pode viver os sonhos de Deus. Você pode viver os seus sonhos. Sabe por quê? Porque você serve um Deus que ainda realiza sonhos. Ele ainda realiza sonhos. Ele ainda pode realizar o seu projeto de vida. Porque Ele planta o propósito e depois Ele traz os recursos. Ei, Deus ainda realiza sonhos. Então, sonhe e viva o seu propósito. Beijos, fica com Deus. E para não acabar só com as minhas palavras, eu queria louvar um hino para você que fala assim, ó. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali me encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Então é desta forma. Ouça a voz que te chama sobre as águas. Não recue, não temas. Ele ainda está no controle de tudo. Ele pode tudo. Ele ainda realiza sonhos. E o seu propósito? Ele vai trazer o recurso preciso para isso. Amém? Não deixe de sonhar. Fica com Deus.